Boa tarde, quinto ano. Aula de língua portuguesa do livro Aprender Sempre, volume 1. A gente está na página 32. Chegamos à aula 9. Estamos chegando no final da nossa sequência didática 2, hein? Produção e revisão de Você Sabia Que? Hoje, então, nós vamos produzir revisão na próxima aula. Mas hoje vocês vão ter que produzir um verbete de curiosidade. Vamos lá. Nesta aula, vocês aprenderão a planejar, produzir e revisar verbetes de curiosidade no estilo Você Sabia Que? Vamos passo a passo, então, devagar. Todo mundo junto aqui. E eu vou ter que escrever agora esses verbetes, Você Sabia Que? Exatamente. Né? Nas aulas passadas, a gente estudou alguns textos, a gente elaborou junto alguns verbetes de curiosidade. Eu expliquei, né, quais as partes de um verbete. E hoje vocês vão ter que colocar a mão na massa para poder produzir esse verbete aí. 1. Produção em duplas. E aí, aqui eu cortei o duplas e coloquei individual, né? Nós estamos nas aulas remotas, não vai dar pra gente se encontrar, vocês se encontrarem para fazer essa atividade. Então, cada um vai fazer o seu. E eu vou ajudando daqui e vocês vão fazendo aí, combinado? Com base nos estudos que fizemos até agora, hoje vocês escreverão verbetes de curiosidade do tipo: Você sabia que? É importante lembrar que os verbetes serão compartilhados com todas as turmas da escola no mural. Já avisei, né, que esses verbetes de curiosidade vão ser para os outros alunos da escola. Eu vou fazer um mural virtual com os verbetes que vocês produzirem e nós vamos compartilhar, né, com os outros professores e eles vão disponibilizar nas outras salas para as outras crianças. Né? Outra proposta da nossa sequência 2 é a gente fazer uma feira de trocas, mas a gente só vai poder fazer essa feira de trocas de brinquedos quando tudo estiver seguro, né? As pessoas estiverem vacinadas, quando a escola estiver funcionando normalmente, aí nós faremos a nossa feira de trocas de brinquedos, tá bom? Então, cada um vai escrever o seu verbete de curiosidade hoje e a Pro vai montar um mural virtual que vou compartilhar com as outras salas para as outras crianças. Ótimo! Primeiro passo, acompanhe. Escolhendo o texto. Escolha um dos textos e marque um X. Quais textos? Este daqui, ó. O primeiro texto que a gente estudou foi Curiosidades anexas a obra Cirandinha, de Sandra Guinglé. Quem é que lembra? Primeiro texto que a gente trabalhou dessa sequência. O segundo texto foi uma notícia. Era sobre a gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. O terceiro texto foi um infográfico. Muito interessante o infográfico, com muitas informações muito legais. O infográfico Tempo de Ser Criança. E na aula 8, né, a gente fez, inclusive a gente já fez, né, alguns verbetes de curiosidade usando as principais mensagens da pesquisa Infância Plastificada. Então, você vai ter que escolher um desses 4 textos. Você gostou do primeiro, da cirandinha? Você gostou do segundo, da notícia, da gincana? Você gostou do terceiro, do infográfico Tempo de Ser Criança? Ou você gostou do último texto, que eram as principais mensagens da pesquisa Infância Plastificada? Você vai escolher um dos 4 e vai marcar um X. Escolheu? Então, vamos para o segundo passo. Escolha do trecho a partir do qual será produzido o Você Sabia Que? Como é que você pode fazer isso daqui? Você pode circular no próprio texto o trecho que você usará para produzir o seu verbete.
Ao invés de você escrever o trecho aqui no livro, eu estou dando, né, essa chance, essa opção de vocês marcarem no livro a parte do texto que vocês vão usar. Calma que eu vou dar um exemplo. Primeiro eu vou ler o terceiro passo. Terceiro passo, escrita do verbete. Pergunta que será feita. Texto explicativo e fonte. Você tem que fazer isso daqui no seu caderno de língua portuguesa. Mas antes de explicar o terceiro passo, eu vou mostrar como é que vocês vão fazer o segundo passo. Vou dar um exemplo. Eu escolhi, por exemplo, o texto Curiosidades anexas à obra Cirandinha de Sandra Guimê. Eu vou lá no texto da Sandra Guimê, lá na aula 1 e 2, né? Aqui. E vou destacar no texto o trecho que eu vou usar para fazer o meu verbete de curiosidade. Você sabia que? Deu para entender? Então, eu escolhi, faz de conta que eu escolhi esse texto. Então, eu venho aqui e marco. Vocês vão ter que tirar uma foto do trecho. Nesse texto aqui tem vários trechos, né? Pode ser esse primeiro, pode ser o segundo, o terceiro ou o quarto trecho. Ó, dividi em quatro cores diferentes aqui. Tem 4 informações aqui que virariam um verbete de curiosidade muito fácil, facilmente. Então, eu vou fazer um verbete de curiosidade aqui, falando para vocês. Como é que a gente começa o verbete de curiosidade mesmo? Entre aspas. Você sabia que... reticências, aspas. Aí começa o segundo parágrafo com reticências. No Brasil, os brinquedos cantados sofreram influências da cultura europeia, africana e indígena? Nossa, acabei de fazer um verbete de curiosidade? Sim. Se eu fosse fazer um verbete de curiosidade usando o segundo texto, que é a notícia da gincana. Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. A gente também destacou, né, aqui nesse texto, algumas informações importantes. Por que é tão importante a gente grifar, a gente fazer anotações do texto, né? Porque assim que a gente voltar nele de novo, a gente já vai ter a ideia de onde procurar as principais informações. Você sabia que existe plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal? Você sabia que o plástico está onde nem imaginamos, por exemplo, nas roupas? Você sabia que os animais marinhos confundem o plástico com alimentos, causando a morte de muitos deles? Você sabia que o plástico contamina o solo, a água e os animais? Você sabia que as pessoas ingerem, em média, 5 gramas de plástico por semana? O equivalente a 5 gramas peso de um cartão de crédito? Nossa, dá para fazer muito verbete de curiosidade, né? O infográfico. Tempo de ser criança. Você sabia que em muitos países as crianças gostam de fazer feira de trocas? E o último, né? O último texto que a gente viu já tá mais ou menos não, já está em forma de verbete de curiosidade, né? Você sabia que alguns plásticos demoram até 500 anos para se decompor? Por isso, todos os brinquedos fabricados com plástico no mundo ainda estão entre nós? Você sabia que nós comemos plástico? Muitas pessoas consomem equivalente a um cartão de crédito por semana
em microplásticos que estão presentes na água e na comida. Pro, melhor escolher esse texto aqui então, né? Que aqui os verbetes de curiosidade já estão prontos. Que dica que eu estou dando, hein? Vamos lá, então. Mas a gente tá aqui na aula 9. Já dei, né, vários exemplos. Aqui eu fiz, né? Você sabia que a publicidade infantil é ilegal e abusiva? A publicidade dirigida a crianças é considerada abusiva e, portanto, proibida pela legislação brasileira, por se aproveitar da condição vulnerável da criança que não consegue compreender o conteúdo persuasivo dessas mensagens. A gente já fez aqui, ó, 2, né, verbetes de curiosidade. Eu montei junto com vocês na outra aula, certo? Só que agora você vai ter que sozinho fazer o seu verbete de curiosidade. Você vai escolher um desses 4 textos e vai montar o seu verbete de curiosidade. Do jeito que a gente estava falando na aula 8, né? Como que é dividido o texto? O verbete de curiosidade tem 3 partes. Você sabia que? Depois tem a pergunta propriamente dita, que é o que tá sublinhado de azul, e tem uma interrogação. E depois a explicação, né? Lembram disso? Então tá, o desafio é vocês fazerem aqui o seu verbete no seu caderno. Depois que você escreveu o seu verbete de curiosidade, faça a revisão do texto seguindo o roteiro abaixo. Esse 4º passo aqui vocês vão fazer. Eu falei que não ia ter revisão, mas vai ter sim. Você vai escrever o verbete e vai escrever sim ou não para cada uma desses tópicos aqui. Sim, não e talvez, né? O texto que você produziu traz um fato curioso que despertará o interesse dos leitores? Depois que você escreveu, você vai analisar se sim, se não ou se talvez. Elaborou uma pergunta que instiga o leitor a ler o restante do texto? Sim, não ou talvez, né? Usaram sinais de pontuação adequadamente? Ponto final, ponto de interrogação, letra maiúscula, reticências, etc. Sim, não, talvez. Você vai ter que fazer a análise do seu verbete de curiosidade aqui. Você tomou cuidado com a ortografia das palavras? O que é ortografia? Com que letra se escreve? Será que as letras das palavras que você escreveu estão corretas? Nosso texto está direto e claro para quem vai ler? Você acha que quem vai ler vai conseguir entender? Então, são 5 tópicos que você vai ter que escrever sim, não ou talvez. Depois de feito isso, você manda a foto para a professora. Já sabem, se tem dificuldade, se tem alguma dúvida, só me chamar. Revisão será feita amanhã. Então, vocês vão mandar os textos para mim, os verbetes de curiosidade, e a prova vai ver, vai corrigir, vai ver se vai precisar alguma correção, tá bom? E aí eu dou devolutiva na aula de amanhã. Um beijo e até a próxima aula.